Meu irmão, agora a gente aprofundando um pouquinho mais, eu queria que o irmão falasse pra gente seriam assim os principais campos do esoterismo, é, talvez os campos do esoterismo numa parte mais oriental e da parte ocidental, como que é dividido, Aí enfim. a tradição, né? O negócio é o seguinte: existe um negócio chamado tradição. O que é tradição? É usos e costumes de uma certa área, por exemplo. Tradição ocidental, o que, que é? Ela está referente ao homem ocidental. Então, ela tem as correntes que montaram essa tradição, que foi a judaico-cristã, o xamanismo, a egípcia e a grega. Tá? Então, o que, que acontece? Isso formou um conjunto de costumes, usos e costumes chamado tradição ocidental. Voltada para quem? Para o homem ocidental tem um comportamento completamente diferente do homem oriental. O ocidental é mais voltado para quê? Para resultado, para coisa imediata. Ele não é um cara introspectivo como o oriental. Você pega um japonês e um chinês, eles são muito mais introspectivos. O resultado para eles é uma coisa muito mais longo prazo. Isso se reflete não só na vida espiritual do cara, mas na vida empresarial, na vida profissional dele. Ele visa para longo prazo. O chinês, por exemplo, ele faz um planejamento para 20, 30 anos, ou para 2 ou 3 gerações. O ocidental não, ele planeja para daqui a 5 anos, 3 anos, 4 anos ter resultado. Então, quer dizer, são visões diferentes. Você tem uma tradição oriental e uma tradição ocidental. A oriental é muito mais espiritualizada que a ocidental, por quê? Tem a tradição budista, tem a parte budista, a parte shintoísta, essa parte toda muito mais interiorizada, muito mais antiga do que a nossa civilização. Até aqui no Ocidente temos 2.000 anos praticamente, se eu for ver bem, em termos de civilização ocidental. Isso eu estou falando da parte ocidental, da parte do Oriente Médio também. O islamismo, ele tem o quê? O islamismo tem bem, muito menos que o catolicismo. Ele começou no ano 600, que é o fogo de Maomé. Então, quer dizer, é muito, muito mais recente. Então, quer dizer, como civilização, se juntar a parte muçulmana e a parte cristã, não dá 2.000 anos. Dá 2.000 anos no máximo isso. Cultura de formação, de tradição, esse negócio todo. E, Exclui o judaísmo, que ele é mais antigo, né? Mas você juntar isso bem recente. E com uma visão bem diferente da visão do Oriente, né? quase como se fosse dois mundos bem separados, né? São dois mundos diferentes, Guilherme. São posturas diferentes. São posturas diferentes. O oriental é mais contemplativo, ele medita mais, ele tem uma postura mais meditativa, mais assim. Eu não estou vendo tua imagem, Guilherme. Ah, é mais meditativo, é mais contemplativo, ele é mais diferente da gente. A gente quer um negócio para ontem. Você reza hoje para receber a graça amanhã, não é assim, gente? É assim. Sobre a imagem, meu irmão, pode ficar tranquilo, porque às vezes ele Então, dá tá uma bom, manda travadinha por lá. causa da internet, mas aqui na live continua normal. Tá bom, É, tranquilo. Tira a bala. Vamos lá. o Rafael Figueiredo mandou aqui, é verdade, falou bem, mano Andrew. O Flávio Highlander mandou uma ótima noite a todos. E o Nilmário Rocha, opa, cheguei no trânsito ainda a caminho de casa, mas parei pra sintonizar e ouvir mais uma aula. Trips Fraternal, um abraço, meus irmãos. Obrigado, Nilmário. Se concentra no trânsito aí, rapaz. Vai com calma. Bom, a gente falou um pouquinho então sobre essa questão das tradições ocidentais e orientais, né? Falamos também um pouquinho dos campos de estudo dentro do esoterismo, mas agora vamos puxar a brasa um pouquinho para a maçonaria. Tá. Existe uma raiz esotérica dentro da maçonaria? Profunda, profunda, profunda. Qual seria Você essa pegar. raiz? Como que a gente pode Olha, raiz desvendar profunda. isso? Vamos lá. Vamos falar na passagem de especulativo de operativo para especulativo, tá lá em 1717, 1700 e pouco, tá? O que acontece? O pessoal que formou a maçonaria especulativa, a grande maioria dos caras que começaram isso eram todos, ou quase todos, alquimistas, tá? Alquimistas, ah, estudantes de esoterismo na época, tá? Eu estou falando de Elise Ashmole, estou falando de Robert Boyle, estou falando do Robert Murray, que por acaso é ancestral, e outros caras aí. E teve um camarada que não aparece na história, tá? Que foi um grande influência, hoje a gente pode falar de influência, tá? Chamado Sir Isaac Newton. O Newton, ele era presidente da Royal Society durante muito tempo, e foi até ele morreu presidente da Royal Society.
E ele era o grande mentor do Desaguilé, que foi o segundo grão-mestre da grande loja de Londres, tá? E que ele, junto com botou o bedelho na Constituição lá esse nome do Anderson, tá? Botou o bedelho na Constituição do Anderson. E depois ele foi durante quatro mandatos seguidos Deputy Grand Master da Grande Loja de Londres. E o grande influência dele foi Newton, tá? Aliás, eu acredito que, embora Newton não tenha sido maçom, não se nada que comprova que ele tenha sido maçom, ele era um camarada que era muito ligado à Rosa Cruz. Não a Rosa Cruz da morte que nós temos hoje, mas a Rosa Cruz alemã. Aquela lá do Christian Rosenkreuz, etc, etc. E o Newton era um cara que conhecia profundamente a Bíblia, estudou profundamente a Bíblia, e ele era fissurado no Templo de Salomão. Então, acho que muita coisa que nós temos hoje, a nossa alegoria, o Templo de Salomão é uma alegoria, na realidade, da construção do templo interior, né? Muita coisa do tempo que nós temos hoje, Templo de Salomão, dentro da maçonaria, em todos os ritos que nós temos, tá? Vinha do Newton, provavelmente. Não posso provar isso, mas acredito que vinha do Newton, tá? Então, as raízes da maçonaria são essas, são profundamente esotéricas. O pessoal operativo não tinha uma raiz esotérica tão profunda, muito embora por ofício, eles deviam de conhecer bem geometria, matemática, etc, etc. Embora os pedreiros que compunham a parte operativa da ordem, eles não eram praticamente analfabetos, né? Porque quando foram constituídas as primeiras guildas de pedreiros na Idade Média, só quem tinha acesso à leitura era o clero, alguns nobres e o clero, mas ninguém. O pessoal que era plebeu não tinha acesso a nada. Era raimilda mesmo. Era um negócio totalmente escravo. Mas os caras vão conhecer geometria, conhecer alguma coisa de desenho geométrico, para poder fazer planta, esse negócio tudo. Não dá para fazer um prédio sem planta, né? E também calcular aquelas estruturas todas sem poder conhecer matemática, não ficaria de pé. Mas, quando vai essa passagem para especulativo, o que acontece? Quem começa a entrar era um pessoal que tinha grana, justamente que as lojas estavam morrendo, as lojas operativas estavam morrendo por causa de financiamento, não tinham tanto trabalho, então tinham que financiar lá, começaram a botar ali com grana lá dentro, e nessa passagem entrou muita gente que tinha um conhecimento esotérico profundo, que é o caso do Ashmole e outros, né? Robert Boyle e outros. Tem um camarada chamado Ernest Earnshaw, ele escreveu 4 livros agora, quando teve o tricentenário da UGLA, né? Ele escreveu 4 livros, um para cada grau, né? Infelizmente, e o capítulo. Infelizmente não tem isso em português, tá? Mas se vocês forem pesquisar na Amazon, vocês vão encontrar o livro do Earnshaw. São fantásticos, são muito bem estruturados. Ele faz uma revisão histórica profunda dessa passagem da maçonaria operativa para especulativa. Descreve todos os personagens que trabalharam na Royal Society, na formação da maçonaria especulativa, e mostra bem essa parte toda. Um outro contraponto a isso também, no rito escocês antigo e aceito, você tem um camarada chamado Albert Pike, que foi o cara que montou o rito escocês antigo e aceito do 4 até o 32, né? E o Pike tinha um conhecimento profundo de cabala, de alquimia e outras ciências também, ditas esotéricas, que não tinham, que eram assim, escondidas, vamos assim dizer, né? Ocultas ao grande público, né? E muita coisa do pai, muita coisa do rito escocês antigo e aceito, do grau 4 até o grau 32, tem a ver com esoterismo. Tá? Inclusive, o grau de Cavaleiro do Sol, se não me engano, 29, eu não conheço o rito escocês antigo e aceito profundamente, que eu sou adonizalita, né? Mas o grau 29, se não me engano, ou 28, Cavaleiro do Sol, é profundamente esotérico. Tá? Sem contar toda a nossa simbologia, né, Guilherme? Em termos de geometria, em termos de abóbora celeste, nos templos escoceses e tudo. Tem que contar tudo isso também. Tem mais. Para quem gosta de simbologia, entrar num templo maçônico geralmente é um deleite, porque a quantidade de informação que tem em cada cantinho, em cada pedacinho, é realmente fantástico. Sim, por isso que eu falo. O bom maçom tem que estudar, pô. Não é só ver o ritual, fazer executar o ritual. Você quer. A maçonaria é livro aberto.
Para você ler, esse livro, você tem que estudar. Perfeito. Tem que enfiar a cabeça no livro e estudar. Sentar, estudar, estudar, estudar. E é fascinante. Você abre um caminho e você acha mais 5. Você abre um dos 5 caminhos, você acha mais 6. Então o negócio não tem fim, cara. Não, não tem fim.